Sabia que tem como começar a ganhar dinheiro somente usando o seu celular e trabalhando no conforto da sua casa? A CyberQuest tem tudo o que você precisa saber para conseguir ganhar dinheiro com a internet de forma prática e rápida. Ficou interessado? É só clicar no primeiro link da descrição. A gente quer estar presente em todos os mercados. Então, temos um braço forte digital, temos também um braço forte presencial, que é a nossa história, a nossa origem, não é? Que foi, obviamente, desde quando veio o Covid, essa parte presencial ela foi mais comprometida, porque a gente ficou fechado 2 anos. Nós vamos voltar agora a fazer um plano de expansão de franquias presenciais. O Covid forçou tua mão nisso daí? O Covid, de certa maneira, nos empurrou para o digital. Sim. Porque, na realidade, o digital foi, digamos assim, a estratégia que deu sobrevida para a nossa empresa. Porque, vamos falar sério, né, meu amigo? A área de educação ficou 2 anos fechada, né? É verdade. 2 anos fechada. Nenhuma empresa está preparada para ficar 2 anos fechada. Não tem como. Não é muito ruim, machuca o caixa. E quando você está falando de franquias, compromete bastante a operação de um franqueado. A operação online foi a saída que a gente teve para dar uma oportunidade para todo mundo ali gerar caixa naquele momento super difícil. Então, nós crescemos muito no online. A gente saiu de 80 mil alunos para 400 mil alunos nesse período. Porra, então, foi um crescimento gigante. A escala que o digital te proporciona é uma benção. Assim, e eu percebi que teve muitas empresas, não só de educação, mas muitas empresas perceberam esse lance do digital. Mas eu também percebi que muita gente percebeu, só se ligou nisso depois que a merda já tinha acontecido, que era o Covid. De certa maneira, a gente deu sorte nisso, sabe? A gente não planejou isso, eu tenho que ser honesto para dizer, porque a gente lançou o WhatsApp Online em outubro de 2019. Não tinha Covid ainda. Então o produto estava pronto em outubro de 2019. Quando chegou em março de 2019, 6 meses depois, quando rolou o Covid, a gente estava pronto. Então, esse produto foi um produto que todas as franquias converteram naquele momento seu trabalho para o digital. Todo mundo se uniu no digital, trabalhou pelo digital e gerou caixa, conseguiu ter sobrevida naquele momento mais difícil. Né? Muitas franquias da WhatsApp foram para o espaço? Muitas, umas 100. Isso, umas 100 unidades nossas, elas fecharam e não abriram mais. Quando isso acontece com um franqueado, o que acontece do teu lado? Não, depende, né? Quando você tem um motivo de força maior, que é um caso do Covid, não é? Da nossa parte, a gente deu um caminho novo para todas essas franquias. Não é? Deu um caminho novo. O caminho novo é o seguinte, olha, você tem um produto físico e esse produto fechou. Impedido de funcionar por leis, né? Por decisões governamentais. A gente apresentou um caminho novo. As pessoas que abraçaram esse caminho novo, eles... Porra, quando tu faz isso abaixadinho, fica ridículo, cara. Só faz em pé, vai. Não, imagina. Então, mas quando o cara, ele abraça o caminho novo, ele começa a ter... Então, a maioria dos nossos franqueados abraçaram esse caminho novo e acabaram redirecionando o seu investimento, o seu trabalho para o digital. Algumas pessoas tiveram a possibilidade desse caminho novo e optaram por só não ir e encerrar suas operações. E essa é a vantagem da franquia, né? A franquia, o cara, ele instala a franquia, tem o investimento dele, ganha a grana dele, ele achou que aquele é o momento dele parar, ele simplesmente para e tá tudo certo. Só para e pronto. Tá, a gente, obviamente, facilitou a vida de todo mundo, ajudamos as pessoas, enfim... Flávio, acabou tudo muito bem. Nesse lance do digital, assim, você está falando sobre oferecer esse novo caminho para os franqueados e tal. Como é que você faz essa divisão, cara? Porque, assim, eu lembro que quando a gente estava falando sobre o produto da WhatsApp, a gente indicava as pessoas para um determinado link. Sim. As pessoas faziam as suas matrículas por ali. E eu imagino que um franqueado qualquer, não tinha nada a ver com aquilo que a gente estava fazendo ali. A gente estava direcionando a galera para um determinado link e tal, que Perfeito. Sei lá. Você era o franqueado, basicamente, né? Tá. E aí, o franqueado, nesse sentido, o produto digital que ele vende era talvez o mesmo produto, mas
como é que tu operacionalizava isso, assim, do lance de dividir o que vai pro franqueado, o que não vai? Como é que funciona isso? Muito interessante isso. Quando a gente começou o Covid, a gente criou uma situação muito interessante. A gente deu metade da receita bruta para tudo que franqueado vendesse. Pensa no seguinte. Metade da receita bruta ia tudo para franqueado. A outra metade ficava com a franqueadora. Uhum. Só que dessa metade, você tinha aí mais de 500 funcionários para remunerar, toda a operação para fazer, toda a tecnologia, todo o desenvolvimento, todos os programadores. Não, tu foi um pai, custo né? Cara, para ajudar, era muito difícil, Igor. Eu entendo. Naquele momento, entendeu? Eu entendo. Então, naquele momento, o que a gente fez? A gente deu metade da receita bruta do pro bruto. franqueado. Do bruto é difícil. Do bruto. A gente fez isso por quê? Porque a franquia ela já tinha uma atividade comercial, né? Já era o trabalho da franquia vender matrículas para suas escolas. Naquele momento, eles redirecionaram o time de vendas deles, que em vez de vender para o presencial, que estava fechado, não dava para vender, você tinha ali um funcionário recebendo salário, ele redirecionou aquele time comercial para vender online, do qual ele ganhava metade da sua receita. Então, só que esse produto online foi um produto que quem desenvolveu fomos nós. Nós gastamos milhões de reais para desenvolver. Então. Gastamos milhões de reais para desenvolver, colocamos na mão das franquias, sem nenhum custo, sem nenhuma taxa, não é? Sem nenhum tipo de contribuição financeira que ele precisasse fazer, e ele ainda ganhava 50% do bruto. Então, ele tinha o franqueado, tinha muitos franqueados, eu vou te falar que nessa transição que abraçou o online, ganharam mais dinheiro do que ganhavam antes. Porque a escala era... Aí o cara começou a se dar conta que ele tinha uma franquia vamos dar um exemplo, em Vila Nova Conceição. Então ele tinha que matricular os alunos daquela região. Quando ele passou a vender um online com 50% do bruto, ele podia vender para um cara em Portugal, em Moçambique, no Nordeste, no Acre, ou seja, ele não tinha mais limite territorial, o mercado dele aumentou, ele tinha que apenas pegar a equipe comercial dele, redirecionar para aquela atividade e ele realizar aquele trabalho de vendas. Então a gente teve um número muito grande de franqueados que ganharam muito mais dinheiro do que ganhavam antes.